O efeito Isaías. Parte 11. Decodificando a ciência perdida da oração e profecia. Greg Braden. 7. A linguagem de Deus. A ciência perdida da oração e da profecia. As tradições antigas sugerem que o efeito da oração vem de algo que não são as próprias palavras. Talvez esta seja a razão pela qual há tantas pessoas que parecem ter perdido a fé na oração. Após as revisões bíblicas no século IV, os detalhes subjacentes à língua da oração foram gradualmente perdidos nas tradições ocidentais, deixando apenas as palavras. Nesta idade, muitos começaram a acreditar que o poder da oração residia apenas na palavra falada. As revelações dos textos antes do século IV, no entanto, lembram-nos que não existem códigos de magia nas vogais e consoantes que abrem as portas para reinos esquecidos. O segredo da oração transcende as palavras de louvor, os encantamentos e as canções rítmicas dos poderes do som. Usando textos como os manuscritos do Mar Morto, somos convidados a viver a intenção de nossa oração em nossas vidas, porque se as palavras são apenas repetidas com os lábios, elas são como uma colmeia morta, que não dá mais mel. Na linguagem dos essênios, a referência feita aos anjos em muitas maneiras. Uma delas é como forças ou poderes. Expressa o inefável. O poder da oração reside em uma força que não pode ser descrita ou transmitida como a palavra escrita. São os sentimentos que suas palavras evocam em nosso interior. É o sentimento que colocamos em nossas orações que abre a porta e ilumina nosso caminho para as forças visíveis e invisíveis. Embora, muitas vezes, outras referências antigas se refiram a este aspecto da nossa comunhão com a criação, o Abade de Tibete confirmou o elemento do sentimento na oração durante nossa audiência confidencial. No que diz respeito à minha pergunta, sobre o que estava acontecendo com monges e freiras interiormente, quando nós vimos a expressão externa de suas orações, o Abade respondeu com uma única palavra: sentimento. As expressões externas da oração que testemunhamos nos mosteiros do Tibete foram uma manifestação dos movimentos e sons usados por monges e freiras para criar sentimentos dentro. O Abade nos aprisionou ainda um pouco mais quando ele nos disse que o sentimento era mais do que um fator na oração. Salientou que o sentimento é oração. Através da comunhão com os elementos deste mundo, abrimos a porta para os grandes mistérios da vida, para a oportunidade de ver o invisível, ouvir o inaudível e expressar o inefável. A oração em sua forma mais pura não tem expressão externa. Mesmo se podemos pronunciar uma sequência prescrita de palavras que venha sendo passada de geração em geração, isso tem que criar um sentimento dentro de nós, para que ele atinja o mundo ao nosso redor. No melhor dos casos, quaisquer palavras que escolhemos para recitar as nossas orações em voz alta, eles só serão uma aproximação ao sentimento interior que tentam descrever. Como os grandes professores há mais de 2000 anos atrás ensinaram esses sentimentos? Como podemos compartilhar estes dias? Muitas vezes, quando me pedem para falar com os grupos sobre a oração, surge uma pergunta que me lembra uma conversa que tive anos atrás com minha mãe. Uma tarde, como falamos ao telefone entre breves visitas e através de vários fusos horários, eu estava compartilhando minhas impressões sobre uma nova ideia que eu tinha preparado sobre a compaixão. Quando lhe dei a minha definição de oração que compreendia o sentimento e a emoção, a minha mãe fez-me uma pergunta que muitas pessoas me fizeram desde aquele dia em muitas situações diferentes. Inocentemente, ela disse-me sem mais: qual é a diferença entre emoção e sentimento? Eu sempre pensei que eles eram os mesmos. Eu estava curioso para ouvir a visão de minha mãe sobre estes assuntos. Às vezes, são as experiências confusas que desempenham um papel tão importante em nossas vidas. Como esperado, sua explicação se assemelhava às definições comumente aceitas hoje no Ocidente. Por exemplo, alguns dicionários consideram as duas palavras quase sinônimo e usam cada uma para definir a outra. No Dicionário do Patrimônio Americano da Língua Inglesa, o sentimento da palavra é definido como um estado emocional ou disposição, uma emoção terna. No mesmo texto, a emoção é definida em um lugar como sentimento forte, e em outro sinônimo de sentimento, embora estas definições possam servir os propósitos do nosso mundo presente, os antepassados fizeram uma distinção. Além disso, embora intimamente relacionados, pensamento e sentimento são considerados como elementos não conectados, chaves, que podem ser usadas para fazer uma mudança nas condições externas.
em nosso corpo, nosso mundo e além dele. Como acima. Em uma história de 20 séculos atrás, o povo da Terra Santa pediu a seus guias para continuar a ressoar em nossas mentes. Com exceção de condições específicas, a questão continua a ser muito semelhante. No que diz respeito à paz no mundo, nossos antepassados perguntaram: como então podemos trazer paz aos nossos irmãos? Por que queremos que todos os filhos dos homens compartilhem as bênçãos do anjo da paz? Os professores dos essenos responderam ilustrando o papel do pensamento, do sentimento e da natureza poderosa da oração. Suas palavras, desafiando nossa lógica atual, nos lembram que a paz é algo mais do que a mera ausência de agressão ou guerra. A paz transcende o termo de um conflito ou uma afirmação política. Embora possamos forçar o aspecto externo da paz sobre um povo ou uma nação, é o pensamento subjacente que você tem, de mudar para criar uma paz genuína e duradoura. Os professores dos essênios, em palavras que, surpreendentemente, soam muito semelhantes aos budistas e cristãos, responderam que 3 são as residências do Filho do Homem: seu corpo, seus pensamentos e seus sentimentos. Primeiro o Filho do Homem deve encontrar a paz em seu próprio corpo. Então o Filho do Homem deve procurá-lo em seus pensamentos. Finalmente, ele vai buscar em seus sentimentos. Os ancestrais nos ofereceram uma visão eloquente do pensamento uniforme que nos permite redefinir o que temos experimentado, que fora recorrente ao que nos tornamos interiormente. Uma escola de medicina, semelhante em alguns aspectos ao sistema de prática de saúde ocidental, traz uma mudança no ataque da própria doença. De acordo com este sistema, deve-se eliminar os corpos estranhos pela medicação ou cirurgicamente, remover os órgãos e tecidos que estiverem seriamente doentes. Outra escola de pensamento transcende a expressão externa do aspecto do nosso corpo e vai em busca dos fatores subjacentes que podem ser a causa desse estado, onde as forças invisíveis do pensamento, sentimento e emoção tornam-se o plano que nos ajudará a compreender e a mudar as situações da nossa vida, eliminando as condições ou situações que não servem ou que nos afetam negativamente. Para mudar as condições do mundo exterior, somos convidados a transmutá-los primeiro por dentro. Quando o fizermos, as novas condições de saúde ou de paz são projetadas no mundo ao nosso redor. Isto é essencial na passagem dos essênios. Para trazer a paz aos nossos entes queridos, devemos primeiro tornar-nos essa paz. Na linguagem do seu tempo, os autores dos manuscritos do Mar Morto ainda oferecem revelações da tecnologia que facilita esta qualidade de cura pela paz. É para ser produzido em nossos pensamentos, sentimentos e corpos, que nos transmite força e um poderoso conceito. Quando partilho em grupos as passagens dos essênios, observo os rostos das pessoas, da minha situação vantajosa na frente da sala de aula. No início, a mudança ocorre lentamente. Enquanto algumas pessoas simplesmente escrevem as palavras em seus cadernos com poucos sinais de emoção, outros se empolgam e capturam imediatamente o significado dos ensinamentos antigos, confirmando as ideias atuais com os manuscritos que foram legados por aqueles que seguiram o mesmo caminho e que estavam procurando as mesmas confirmações há mais de 2000 anos atrás. Algo mágico acontece. Através de suas visões, os anciãos essênios claramente diferiam entre emoção, pensamento e sentimento. Embora o pensamento e a emoção sejam intimamente relacionados, eles devem primeiro ser considerados separadamente e, em seguida, fundir-se em uma união de sentimento que se torna a linguagem silenciosa da criação. As seguintes descrições de cada experiência são o que nos levam ao núcleo de nossa maneira perdida de orar. Emoção. A emoção pode ser considerada como a fonte de poder que nos guia para frente em nossos objetivos na vida. Pela energia de nossa emoção, alimentamos nossos pensamentos para torná-los realidade. Entretanto, este poder da emoção sozinho pode dispersar-se e perder seu curso. O pensamento dá uma direção às nossas emoções, e injetam vida na imagem produzida pelos nossos pensamentos. Tradições antigas sugerem que somos capazes de ter 2 emoções primárias. Talvez para ser mais preciso, podemos dizer que ao longo de nossas vidas, experimentamos várias condições que são resolvidas em uma única emoção. O amor é uma extremidade dessas condições. Qualquer coisa que criamos que se opõe ao amor é a outra extremidade, muitas vezes definido como medo. A qualidade da nossa emoção determina como isso será expresso. A emoção,
Às vezes flui e outras vezes ficam alojadas nos tecidos do nosso corpo, e está intimamente relacionada com o desejo, que é a força que leva a nossa imaginação para uma resolução. Pensamento. O pensamento pode ser considerado como sistema de guia, direciona nossa emoção. A imagem ou ideia criada pelo nosso pensamento é o que determina onde a nossa atenção ou emoção é dirigida. O pensamento está intimamente relacionado com a imaginação. Surpreendentemente, para muitas pessoas, o pensamento sozinho não tem muita energia, é apenas uma chance sem energia para dar vida. É a beleza do pensamento puro. Na ausência de emoção, não há poder que possa tornar os nossos pensamentos realidade. O nosso dom do pensamento sem emoção é o que nos permite modelar e simular as possibilidades de vida que não tem risco, sem criar medo ou caos em nossas vidas. É apenas com o nosso amor ou medo para com os objetos de nossos pensamentos como nós damos vida para as criações de nossa imaginação. Sentimento. O sentimento só pode existir quando há pensamento e emoção, uma vez que representa a união dos dois. Quando sentimos, estamos experimentando o desejo de nossa emoção fundindo com a imaginação dos nossos pensamentos. O sentimento é a chave para a oração, assim como o nosso mundo de sentimentos é para a criação. Quando atraímos ou repelimos outras pessoas, situações e condições que encontramos em nossa experiência, diz que devemos olhar para os nossos sentimentos para entender a razão. Por definição, para ter um sentimento, em primeiro lugar, temos de ter um pensamento e uma emoção. O desafio de desenvolver o nosso mais alto nível de domínio pessoal é reconhecer que são os pensamentos e emoções que representam nossos sentimentos. Destas definições simples e mesmo talvez demasiado simplificadas, é claro, porque é impossível pensar sem lembrar de experiências assustadoras e dolorosas. O pensamento é apenas um componente da nossa experiência, para ver, em nossas mentes os possíveis desfavores. A dor, no entanto, é um sentimento, o produto do nosso pensamento alimentado pelo amor ou ódio para o que a nossa mente pensa que aconteceu. Os mestres dos essênios, com esta fórmula, convidam-nos a curar as memórias das nossas experiências mais dolorosas, alterando a emoção da nossa própria experiência. Como uma base antiga para o axioma moderno energia segue a atenção, uma parábola concisa do evangelho perdido que descreve este conceito. Quem quiser proteger a sua vida vai acabar por perdê-la. Estas palavras enganosas e breves explicam por que às vezes atraímos nossas experiências de vida que provavelmente seriam as últimas que teríamos desejado. Neste exemplo, ao nos preparar e defendemos contra todas as possibilidades e situações em que podemos perder nossas vidas, o modelo sugere que estamos realmente cuidando da mesma experiência que estamos tentando evitar. Não querendo, criamos a condição que permite que aconteça. Em vez de concentrarmos a nossa atenção no que não queremos, é muito melhor identificar com o que queremos trazer para as nossas vidas e viver com essa perspectiva. Apenas as asserções, certezas absolutas, fornecem um exemplo maravilhoso deste princípio. Ultimamente, as asserções ou certezas tornaram-se muito populares entre os seguidores de alguns ensinamentos esotéricos e espirituais. Nestas tradições, sugere-se que ao afirmar, muitas vezes por dia, as coisas que escolhemos para experimentar em nossas vidas, estes vêm a acontecer. Em geral, quanto menos complicado for a afirmação, mais clara será o efeito. Como as palavras de nossas afirmações muitas vezes refletem um desejo de mudança na vida, por exemplo, a pessoa perfeita para mim é manifestando para mim neste momento eu estou transbordando agora e em todas as manifestações futuras. Eu conheço pessoas que carregam suas afirmações ao grau de se tornar uma disciplina formal. Começam a se preparar no banheiro com notas coladas ao redor do espelho, relembrando as asserções. Quando eles tomam o carro para ir trabalhar de manhã, eles colam as notas no painel e penduram nos espelhos. No trabalho em seu escritório coloca sobre a mesa, no bloco de notas e na tela do computador, cada nota é como um lembrete dessas coisas que eles escolheram para mudar ou trazer para suas vidas. É claro que algumas pessoas abriram portas poderosas. Pela primeira vez, as pessoas começaram a se sentirem os proprietários e responsáveis pelas coisas que acontecem com eles na vida. Para algumas pessoas as afirmações têm funcionado, mas não têm para muitos outros. Após meses de inúmeras repetições de lembretes criativos sem qualquer resultado, eles simplesmente pararam de repetir as afirmações.
Nosso velho modelo de pensamento, emoção e sentimento poderia ajudar essas pessoas a entender o que aconteceu ou o que não aconteceu. Quando a oração não funciona. Não muito tempo atrás eu fiz uma pesquisa informal entre os participantes dos meus seminários sobre a oração. Eu usei os resultados para fornecer um exemplo atual da natureza da frase em que tipo particular de audiência. Cada pesquisa começou com a pergunta: quando você faz suas orações, o que você pede? Eu coloquei uma prancha com as folhas e na frente dela estava gravando cenários múltiplos e variados que tinham sido descritos pelos membros de cada grupo. Após 6 meses dessas pesquisas informais, de públicos que eram uma amostra representativa de diferentes camadas sociais, étnicas, geográficas e etárias, eu era capaz de definir 4 propósitos para orar: para obter mais dinheiro, melhor trabalho, boa saúde e melhorar as relações. Precisamente nesta ordem: orar por 1. Mais dinheiro, 2. Um trabalho melhor, 3. Boa saúde, 4. Melhorar as relações. Ao aplicar nosso modelo de oração como pensamento, sentimento e emoção, podemos descobrir por que nossas orações funcionam e o que acontece quando eles não fazem. Por exemplo, na cabeça da lista, a coisa mais normal era orar por dinheiro. Se queremos orar por mais dinheiro, devemos primeiro estar cientes de quanto dinheiro temos. Se preenchermos as lacunas à medida que nos movemos através da tabela para a direita, obteremos uma visão sobre a qualidade destas percepções. Quando eu pedi que descrevessem o motivo de pedirem mais dinheiro em suas orações, as respostas vieram para mim de todas as direções da sala. Como esperado, elas eram bastante semelhantes. Frases como "eu não tenho o suficiente", "eu preciso de mais" e "eu estou no limite" eram bastante frequentes. Eu escrevi imediatamente as palavras que correspondem à seção pensamento. Já identificamos o pensamento como nosso sistema norteador, o programa direcional de energia que movemos ao redor do mundo. Sem esse poder que alimenta o nosso pensamento, isso poderia existir indefinidamente como uma possibilidade em nossa mente. O potencial de pensamento sem uma energia que o acompanhe, é o que conhecemos como desejo. Para o nosso pensamento de ter força, temos de incutir energia. Talvez esta seja a resposta para por que as nossas orações às vezes parecem não ter resposta. Quando não há um poder que dá vida às nossas afirmações, estes podem existir indefinidamente como desejos bem-intencionados. É o nosso dom da emoção que confere poder à possibilidade de nosso desejo. Ao reconhecer que podemos escolher o amor ou o medo como emoção que alimenta o nosso pensamento, é mais frequente as pessoas basearem suas necessidades no medo. Quando dizemos que precisamos de mais ou que estamos em falta, geralmente a emoção por trás dessas afirmações é o medo. Mesmo reconhecendo que pode haver exceções, eu coloquei a palavra medo na cabeça da categoria emoção na nossa mesa. Com estes elementos aparentemente simples da oração, nós ganhamos uma clareza tremenda sobre o mecanismo de como e por que nossas orações trabalham na maneira que vemos. Com os resultados desta tabela, eu levanto a seguinte pergunta: quando nós unirmos a emoção do medo com o pensamento de "eu não tenho o suficiente", que sentimento nós obtemos? A resposta é geralmente o silêncio. Eu não estou surpreso, porque o sentimento é diferente para todos. A palavra que usamos para descrever o sentimento não é importante. O que importa é o sentimento em si. Volto a perguntar: como você se sente quando pensa que não tem dinheiro e experimenta a emoção do medo? Ouço exclamações de algumas partes da sala. Fatal, diz alguém. Só estou respondendo. É exatamente para onde vou. Através dos nossos sentimentos, a união invisível do pensamento e da emoção, escolhemos as situações que condicionam a nossa vida. Quando nós imaginamos um resultado com o olho de nossa mente e nós estamos cientes da emoção que o está nutrindo, nós forjamos o sentimento. Para entender o que criamos, basta olhar para o mundo ao nosso redor. Como vamos criar dinheiro, relacionamentos e saúde se os sentimentos que alimentam nossa criação são fatais e sentimentos de desvalorização alimentam precisamente a criação dessa experiência contrária que queremos ter em nossas vidas, o sentimento de falta de autoestima. Quase todas as pessoas presentes já ouviram os princípios do exercício. Talvez o que é novo para eles é a oportunidade de entender o que aconteceu com eles no passado, quando eles oraram. É aí que começa a nossa cura. À medida que analisamos estes exercícios, em menos de 10 minutos, com a ajuda de uma prancha simples de suspensão de folhas,
É possível ilustrar o mecanismo do que pode ser o maior poder da criação. E a alegria que surge de lembrar o nosso poder de trazer bem-estar, abundância, saúde, segurança e felicidade para nossas vidas, que havia sido perdido no Ocidente por 1500 anos. Além de identificar como funciona a nossa tecnologia de oração interna, nós também temos que mudar os elementos da nossa oração para nos servir melhor no futuro. Depois de dizer isso, este entendimento é imediatamente estabelecido entre os participantes. Ouço um suspiro, depois outro e outro. Cada um acentuado com brotos de risos nervosos, talvez em um esforço para dissipar a intensidade do momento. Ao olhar para os rostos de cada um, tenho o privilégio de contemplar o início do milagre, o caldo da criação. Ao longo dos anos, aprendi muitas coisas com pessoas que conheci em lugares diferentes. Embora cada grupo de participantes seja único, existem aspectos universais que conectam cada grupo de cada cidade com a experiência comum de formar uma única família. Fazer perguntas é um desses aspectos. Há pessoas que têm mais coragem e fazem suas perguntas, enquanto outras, que estão no mesmo lugar e estão se perguntando ao mesmo tempo as mesmas coisas, não arriscam em expressá-la. Algumas pessoas podem estar cientes de sua pergunta, mas eles se sentem inibidos para expô-la na frente de um grupo. Outros, até que ao ouvi-la na boca de outro acabam por dizer, sim, eu estava pedindo a mesma coisa. Eu gosto desses momentos. Nossos grandes momentos de comunicação ocorrem quando há a oportunidade de interagir e esclarecer as coisas entre todos. Em uma das primeiras oportunidades que tive de apresentar os conceitos de oração em uma oficina, um homem que estava sentado nas primeiras fileiras, pronunciou um suspiro que todos podiam ouvir. Ele certamente conseguiu agarrar a minha atenção. Quando olhei para ele, vi uma expressão de insegurança em seu rosto. Eu busquei uma maneira de reconhecer a frustração do homem sem olhar diretamente para ele, e talvez para fazê-lo se sentir irritado. Fui ao público e disse, há alguma pergunta? O homem com um suspiro imediatamente aproveitou a oportunidade. Ele era um homem de cerca de 35 anos, e tinha um cotovelo descansando sobre a mesa que ele compartilhou com os outros em sua linha. Apoiou informalmente o queixo em sua mão aberta. Como eu dirigi até ele para ouvir sua pergunta, ele colocou seu lápis na mesa perto de seu caderno. Eu olhei rapidamente para a primeira página. Estava cheio de notas, diagramas e rabiscos. Eu podia ver que este homem estava ocupado. Ele começou a falar com outro grande suspiro. Eu ouvi isso antes, disse ele, mantendo o queixo descansando em sua mão. Eu tenho estado na estrada por muitos anos e tive contato com muitos professores. De um jeito ou de outro, todos disseram a mesma coisa. O que você está dizendo não é nada novo. No entanto, havia algo que nunca tinha percebido até então. Como nossos sentimentos internos podem ter algum efeito sobre o que está acontecendo no mundo lá fora. Lembrei-me da conversa que tive meses antes com a minha mãe. A ideia de que o componente sutil do pensamento, sentimento e emoção poderia ter algum efeito sobre o mundo físico das moléculas, átomos e células era um mistério tanto para minha mãe, como para aquele cavalheiro. Eu comecei com uma explicação que eu usei como uma analogia em muitas ocasiões ao longo dos anos. Ele vem de uma experiência que eu me lembro de ter feito em uma fase inicial da minha vida para provar-me os princípios do que estávamos falando. O caldo da criação existe como um estado de possibilidades. Eu comecei. Todos os componentes para qualquer coisa que possamos conceber, incluindo a própria vida, existem nesse estado de possibilidade. Embora existam os componentes para formá-los, não há nenhum gatilho que o acione para mover. Esta ideia é muito semelhante a fazer uma barra de chocolate colorida com um jarro de água que nós adicionamos um monte de açúcar. Nós podemos adicionar muitas colheres de sopa de açúcar na água e ver como ele se dissolve e desaparece. Embora não vejamos mais o açúcar, sabemos que há várias colheres de açúcar naquela água. O açúcar permanece no mesmo estado, invisível, até que algo mude as condições da água. Isto é o que chamam de catalisadores, algo que desencadeia uma nova oportunidade para que a água e o açúcar interajam. O gatilho pode ser algo tão simples como colocar uma corda de fibra na água. Quando a água impregnada com açúcar é absorvida na corda, ela vai evaporar e separa-se do açúcar. Sem água, o açúcar cristaliza-se em uma nova expressão de si mesmo, nos minúsculos cristais que seguem as leis do ar mais do que a água.
Diferentes temperaturas e pressões representam diferentes leis e produzem cristais diferentes. Quando criamos sentimentos sobre as coisas que queremos experimentar no mundo, estes são como a cor na solução de açúcar. Entre as possibilidades de criação colocamos uma imagem de sentimentos, com energia suficiente para fazer uma nova possibilidade se tornar realidade. No entanto, a chave para este sistema é que a criação retorna precisamente o que nossa imagem nos mostrou. A imagem diz ao caldo criativo onde colocamos a nossa atenção. A emoção que associamos à nossa imagem é o que vai atrair a possibilidade. Quando nós não queremos algo, acabamos por criar uma emoção baseada no medo. O nosso medo acaba nos traindo, aumentando o que nós não queremos. Estas leis convidam-nos a fortalecer as nossas escolhas, centrando-nos nas experiências positivas que escolhemos em vez de nos prepararmos para as coisas negativas que não queremos. A criação simplesmente produz a consequência de nosso sentimento, perpetuando o que nós imaginamos. Este é o segredo antigo de um modo esquecido de oração, algo que se perdeu no século IV. Eu vi a mudança de expressão na face do homem. Em questão de segundos, essa simples experiência, que agora é realizada em potes de maionese expostos à luz solar em inúmeras janelas, janela de inúmeras salas de aula ao redor do mundo, expondo e explicando uma possibilidade que o tinha confundido por anos. Como vamos orar? Após o exercício de afirmações e oração, eu perguntei aos participantes se eles sentiram que suas orações no passado tinham sido respondidas. No início, houve silêncio. Eles hesitaram em responder. Pouco a pouco as pessoas começaram a levantar as mãos para dizer não ou só às vezes. Estas pessoas estavam me dizendo que para as categorias de oração sobre dinheiro, trabalho, relacionamentos e professores, muitos sentiam que suas orações não tinham sido ouvidas. Minha próxima pergunta foi: por quê? Onde podemos recorrer para compreender a sofisticada tecnologia da oração e como aplicá-la às nossas vidas? Pesquisadores de oração, por razões de estudo, dividem as diversas aplicações e métodos de oração usados no Ocidente em grandes categorias. Por exemplo, Margarete Paloma, professora de Sociologia da Universidade de Akron, Ohio, identifica 4 classes ou modos, que eu descrevo a seguir. Continua.